Prezados irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião e com muita alegria eu quero cumprimentar a todos, desejando muito que a paz do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo esteja com todos. Também cumprimento nossos irmãos e amigos internautas que passa a conectar no canal da Congregação de Chapecó para junto conosco participar desta reunião. Para isso, eu desejo que todos sejam bem-vindos a esta reunião. E quero, do profundo do meu coração, desejar que todos possam receber o que precisa para servir a Deus, para viver nesse santo caminho, através dos ensinos que chegam até nós, através de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Para darmos início, eu convido os que estão assentados que se coloquem em pé, e em sentido de oração nós vamos orar, iniciando a nossa reunião. Glorioso e bondoso Deus, felizes e contentes, mais uma vez nós nos encontramos no seu tabernáculo. Viemos para receber do Senhor a sua bênção. Por isso, nós também queremos te agradecer pela oportunidade que nos concede. Agradecer pela vida, pela paz, pela saúde, pelo direito que nos é dado de estarmos reunidos no tabernáculo santo do Senhor, na companhia de santos e anjos que já se faz presente entre nós. Agradecemos muito a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo, pelas providências que tomaste para que tivéssemos esta oportunidade de mais uma vez aqui estarmos para meditar nos ensinos preciosos que edifica a nossa fé e prepara o nosso espírito para um dia estarmos com Deus na eternidade. Santo Irmão Aldo, eu sei que o Senhor já tomou todas as providências para a nossa reunião, mas eu peço que o Senhor venha aqui conosco estar, nos dar a sua bênção, nos dirigir todos os atos da nossa reunião, dando a cada um de nós a oportunidade de nos alimentar mais uma vez e fortalecer o nosso espírito. Com essa certeza e com esta convicção, que em nome do Senhor e da Santa Vó Rosa, eu declaro esta reunião iniciada. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem se assentar e na sequência nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso inário. Iniciaremos cantando o hino de número 134, Ligados a Jesus. Senhor.
Cantaremos na sequência o hino de número 136, Chamando o Pecador. Cantaremos ainda o hino de número 139, Jesus te chama.
Caminhando a deriva e sofrendo, e certo era o meu caminhar, oprimido e sem direção, felicidade até então nem pensar, mas também neste meu caminhar não tinha dúvida que o reino celestial era minha intenção alcançar, e de um lugar ter o direito a finar. Se hoje sou feliz no meu caminhar, é porque no reino do céu sinto que estou. Se hoje sou feliz no meu caminhar, com a Santa Rosa, o meu Consolador. Este santo, estreito caminho que irá levar-me diante de Deus Criador, transformando hoje o meu destino, e assim deixei de viver como um sofredor. Este santo, estreito caminho que irá levar-me diante do Consolador, transformando hoje o meu destino, e assim deixei de viver como um sofredor. Se hoje sou feliz no meu caminhar, é porque no reino do céu sinto que estou. Se hoje sou feliz no meu caminhar, com a Santa Rosa, o meu Consolador. Se hoje sou feliz no meu caminhar, com a Santa Rosa, o meu Consolador.
Amém. Em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a todos, nossos irmãos do coral, regentes, músicos, nossos obreiros, pastores presentes, nossos irmãos membros, também nossos irmãos internautas, que está conectado com a nossa congregação, participando da nossa reunião. Desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa lhes dar a recompensa por todos que aqui estão e também pelos senhores que está conectado conosco. Irmãos, agora nós vamos meditar um pouco na mensagem. Os irmãos podem ter observado que os hinos que o coral cantou foram hinos falando sobre nossas condutas, né? Parece que até tinha ligado para o regente combinando com ele, mas não. Ele fez o trabalho dele e eu me preparei para fazer o meu, né? E quando ele me entregou a programação, dentro do que a mensagem está falando. Nós ouvimos o primeiro hino falando sobre o reino dos céus é maravilhoso, nele todos querem entrar, pois sabe que lá terão muito gozo se puderem nele entrar. Depois nós ouvimos o segundo hino falando confiantes nós estamos confiantes na vitória que vamos dar a Jesus com a obra desta igreja. Nós, pastores que viajamos a direção da igreja, o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, tem essa confiança de que um dia esta igreja será vitoriosa ao chegar nos céus. Depois nós ouvimos a letra do solo, né? Em busca de um santo caminho, que foi bom ter encontrado com esta igreja. E por último, a luz a salvar. Santa Avó Rosa pede ao seu povo conduta honesta e proceder honroso. É o que os irmãos do coral iniciaram cantando. E a mensagem que nós vamos meditar tem o título A Disciplina de Nossa Igreja. E a direção começa dizendo assim: avisamos a todos os irmãos que a disciplina de nossa igreja não mudou e não vai mudar enquanto esta igreja estiver aqui na terra. Aí a pergunta: como está o nosso procedimento? Estamos procedendo de conformidade somos ensinados? Porque, irmãos, esta disciplina não foi a Santa Avó Rosa que inventou, não foi o Santo Irmão Aldo que inventou, não. Esta disciplina Jesus trouxe dos céus para organizar um povo para Deus. Um povo que pudesse ter mérito de ter a presença dos anjos, receber os santos, e não só ter a presença ou receber, mas um povo que, quando colocando em prática regras morais, disciplinares, conforme a orientação de Jesus, também alcançasse santidade para o seu viver. Por isso, irmãos, é que muitas vezes nós cantamos, né? Sempre avante, apostólicos. Cantamos o hino do nosso inário 164, sempre avante. Cantamos outro hino do inário, avante, apostólico. Por quê, irmãos? Porque não podemos esmorecer. Eu me lembro de uma palavra do Santo Irmão Aldo que ele chegou a dizer assim, que ele e a Santa Avó Rosa e os fiéis apostólicos não ia deixar o mundanismo entrar nesta igreja. Por quê, irmãos? Porque do mundo nós viemos. Quando nós ouvimos falar de uma nova santa,
de uma santa poderosa que estava ensinando um povo a viver para Deus, despertou em nós o interesse de conhecer. E quando passamos a conhecer, também já passamos a obedecer os ensinos. Passamos a moralizar nossos costumes. Por quê? Indisciplinado nós éramos. Porque o autor do mal, irmãos, ele veio para desmoralizar tudo quanto Deus fez com a moral elevada, inclusive o ser humano. Deus, ao criar o universo, e aqui criar o ser humano, ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Então o homem sem pecado, a mulher, o ser humano sem pecado, ele é imagem e semelhança de Deus. Justamente por isso que quando Jesus foi interrogado, mestre, estamos tanto tempo com o Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Está tanto tempo comigo e ainda pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus não tinha pecado. Viveu aqui em um corpo como o nosso, sem participar com o pecado. E aí ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis. Justamente por isso, prezados irmãos, que quando a Santa Vó Rosa, por ordem de Jesus, iniciou esta igreja, e quando o mundanismo, foi avançando com as modas, porque o inimigo, como tem um hino do coral que fala que o inimigo ficou enfurecido, porque o reino dos céus estava voltando a reinar na terra, então ele começou a inventar tudo o que era de imoral para escandalizar através do ser humano a imagem de Deus. E aí Jesus tomou a medida, minha serva, aplique uma disciplina, eu quero que o meu povo, o povo de Deus, viva assim para honrar a Deus, para ser imagem e semelhança de Deus, para um dia ir morar nesse reino dos céus maravilhoso, como os irmãos cantaram. E a Santa Vó Rosa lutou muito e implantou. Jesus chegou a dizer para ela, não importa a quantidade, mas sim qualidade. Irmãos, a Santa Vó Rosa lutou muito para implantar essa disciplina que hoje, depois que ela deixou a vida do corpo como Espírito Consolador, orientando o Santo Irmão Aldo e ele nos orientando para vivermos essa disciplina que nos faz pessoas santificadas. Nós ouvimos o coral cantar, minha igreja é tão bonita, tem um povo tão feliz que dá gosto de se ver. Por quê? Porque nós vivemos o padrão do reino dos céus. Tivemos a honra de conhecer a Santa Vó Rosa, a sua palavra, a sua mensagem, conhecer o Santo Irmão Aldo, a verdadeira expressão da representatividade de Deus entre nós. Porque o homem santo nesta terra, irmãos, ele representa a Deus. E o homem que vive o ser humano que vive em santidade, isso quer dizer o homem ou a mulher, ele brilha diante da humanidade. Eu tenho certeza que algum dos irmãos ou dos internautas já foram parados e alguém já interrogou, você é religioso? Sim. Qual igreja que você é? Sou da Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa. Esse ano, irmãos, já diz, a pessoa está dizendo, entendi o porquê você é diferente. Muitas vezes nós não vemos o brilho que está em nós, mas quem anda na escuridão vê.
Daí a necessidade de nós lutarmos para sermos um povo organizado para o reino dos céus. Porque é para lá que nós queremos ir. Cada um vivendo, no nosso ambiente, mas respeitando e obedecendo à vontade de Deus, que chega até nós através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Meus filhos, sejam obedientes, sejam pessoas honradas no falar, no andar, no se apresentar, porque a Santa Avó Rosa, irmãos, ela ensinou tudo para nós, através do Santo Irmão Aldo, como nos vestir, como nos calçar, como nos pentear, como nos apresentar diante da sociedade. Por quê? Porque a qualquer momento poderemos ser barrados, interrogados, e se estivermos fora da disciplina, como vamos falar? Se a pessoa chegar para nós e dizer assim: de qual igreja você é? Sou da igreja apostólica. Lá tem disciplina, né? Se a pessoa estiver fora da disciplina, como vai dizer? Vai se envergonhar, não vai? Então, São Pedro, ele alerta os seus seguidores. Ele alerta dizendo assim: filhos, agora que conhece a verdade, coloca em prática no seu viver. E cuida para não se envergonhar no dia do seu juízo. São Pedro estava falando no dia em que a nossa matéria tombar. Mas muitas vezes, se nós não vigiarmos para viver o que a disciplina de nossa igreja impõe para os filhos de Deus viver, muitas vezes nós envergonhamos antes do dia do juízo. E aí mais um alerta do amado apóstolo São Pedro, quando ele diz: aquele que conheceu a verdade e abandonou, voltou ao pecado, seria melhor não ter conhecido. Viram, irmãos, como é o reino dos céus? Esse reino maravilhoso onde todos querem entrar? Reino onde existe harmonia, existe paz, existe honra. Todos se respeitam. E é representando esse reino que aqui nós estamos. Por isso, nós precisamos ser vigilantes, ser organizado, irmãos. O que é ser uma pessoa organizada? Muitas vezes, nós vamos na casa de alguém convida, uma pessoa para ir lá, e lá chegamos e está tudo organizado, tudo nos mínimos detalhes. E aquele visitante, quando ele sai dali, ele comenta: nossa, eu fui na casa daquele meu amigo, daquela minha amiga, mas pensa que casa organizada, tudo nos mínimos detalhes. Isso traz honra para os donos da casa. Da mesma forma, quando nós vamos e chegamos e tudo está bagunçado, às vezes o dono da casa até fala assim: não repara não, porque o negócio aqui está meio desorganizado, tal. Mas é porque a vida é desorganizada. Da mesma forma que aquele que foi e elogiou, ele vai sair dizendo: nossa, eu cheguei na casa do meu amigo, eu fiquei com vergonha por ele, porque ele ficou com vergonha, porque estava muito bagunçado a casa dele. Irmãos, na vida espiritual, quando nós não colocamos a disciplina que nos honra, que nos organiza diante de Deus, nós estamos com a vida espiritual também bagunçada. E Deus não pode ajudar-nos tanto. Tanto é verdade que a mensagem faz uma pergunta aqui: querem que as suas orações sejam ouvidas? Sejam obedientes aos mandamentos da doutrina. Querem ser felizes no seu viver? Viva os ensinamentos desta igreja. Então, prezados irmãos,
vamos analisar como está o nosso espírito. Nós não temos o direito, a não ser um pai, de aconselhar um filho. Mas a Santa Avó Rosa, até isso ela nos ensinou, que nós não temos o direito de estar julgando o nosso irmão. O pastor está falando, isso é para fulano e beltrano. Não. Porque a disciplina, ela não se limita aos nossos olhos. Às vezes, tem uma pessoa que tem dificuldade de se apresentar com as vestes dentro da disciplina, mas o seu coração já está disciplinado. Aí o que Jesus orientou? E a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo orienta: ora por estas criaturas. É assim que é o reino dos céus. Os santos e anjos que lá já estão, os santos já são galardoados. Muitos que viveram aqui conosco, lutou, venceu e hoje está nos céus. Mas eles vêm dos céus para nos ajudar. Sobre o comando da Santa Avó Rosa, sobre o comando do Santo Irmão Aldo, para ajudar cada um de nós a ter força para vencer. Por isso que somos ensinados que, como santos da terra, precisamos orar pelo nosso semelhante. E tomarmos com muito cuidado, irmãos. Jesus, ele muitas vezes ensinou isso: vigiai-vos. Porque às vezes nós pegamos um costume de falar um pouquinho. Quando é amanhã, fala mais um pouquinho. Depois, mais um pouco. Quando menos esperamos, nós estamos com a nossa vida desorganizada. E se está desorganizada, não está disciplinada. Os irmãos já observaram o nosso corpo? O nosso corpo ele é disciplinado, Nós habituamos numa disciplina. Se tem o costume de tomar café da manhã, então levanta de manhã, toma café, meio-dia almoço, à tarde janta, ou à noite. Isso é uma disciplina para manter o corpo humano saudável. O dia que fica sem uma dessa refeição, o corpo vai reclamar, porque vai sentir fraqueza. Não é assim? Se chegarmos a passar um dia sem se alimentar, não vamos perecer por isso. Mas o corpo vai sentir falta e vai nos cobrar. Assim é a nossa vida espiritual, irmãos. Se nós deixarmos de observar o que a doutrina e a disciplina nos ensina, o nosso espírito sente. E quando o nosso espírito sente, ele enfraquece. E a carne fortalece. A carne fortalecendo, então, ela é influenciada a prejudicar o espírito. Aí é quando entra a nossa luta, nós mesmos lutando contra nós, para fortalecer nosso espírito. Por quê? Porque Jesus nos deu esse direito de sermos fortes, de sermos organizados no negociar, no falar, no andar, no apresentar, diante da humanidade. E quando somos organizados, que na doutrina se diz disciplinados, o nosso espírito é forte. E aí nós vencemos a carne. Às vezes os nossos olhos até olham para algo e quer gostar, mas o Espírito já nos adverte: eu sou apostólico. E aí nós precisamos ouvir, irmãos, esse Espírito que está nos advertindo, e não podemos teimar com ele, porque é com essas advertências que nós vamos chegar nesse reino dos céus maravilhoso. É com essas advertências espiritual é que temos a confiança que vamos dar uma grande vitória para Deus. É com essas advertências espiritual é que a nossa vida passa a brilhar nesse mundo como uma luz. Por isso que o hino disse: a Santa Avó Rosa pede ao seu povo conduta honesta e proceder honroso. E todo que ver seu exemplo
passa a procurar. O que você faz para você ter uma vida assim? Ainda há poucos dias, eu ouvi um relato de uma professora que ela disse que ela interrogou uma criança que estuda na sala dela pelo comportamento. E a criança disse: eu aprendo com meus pais e na minha igreja. Viram como é bom os pais ser exemplo, espelho para os filhos? Aí a mensagem continua dizendo: todos os apostólicos sabem o padrão de vestes para vestir. Não precisa que eu enumerar. Todos sabem. As irmãs sabem a roupa que é padrão apostólico, os irmãos também sabem. Mas de vez em quando, alguém deixa a carne falar mais alto, vencer o espírito e coloca algo que afasta a sua pessoa de Deus. Muitas vezes nós ouvimos dizer assim: a sua desobediência entristece a Deus. Irmãos, tristeza não entra no reino dos céus. Agora, a sua desobediência afasta a sua pessoa de Deus. É a sua própria pessoa que se afasta de Deus. E quando afasta de Deus, aproxima do autor do pecado. E é tudo o que ele quer. É que a pessoa seja influenciada para aproximar-se mais dele. Aí a direção da igreja continua dizendo: as famílias precisam viver bem. Os casais precisam honrar os seus matrimônios. Porque vieram diante do altar para receber uma bênção para a sua vida. Ah, pastor, mas eu vim para a igreja, eu já era casado, eu não vim diante do altar. Mas quando recebeu a mensagem, recebeu o batismo, se converteu, também recebeu uma bênção para a sua vida. E aí é preciso honrar um ao outro. Porque, irmãos, por isso que tem o período de namoro, de noivado, aí vem o casamento, Ninguém vê a pessoa a primeira vez e já vai lá e casa. Porque daí ia dizer: não, mas eu nem conheci, fui lá e tive que casar. Não. Tem o período de namoro, aí vem o noivado, aí vem o casamento. Casou, foi diante da lei dos homens e prometeu lá diante dos homens de honrar. Veio diante do altar, também fez um voto. No momento da bênção nupcial, de ser fiel, de manter fidelidade. Por quê? Porque está se unindo, logo inicia a formação de uma família. E esse filho precisa ter os pais como exemplo, como espelho. Mas aquele espelho limpinho, irmãos, brilhoso. Aqueles espelhos que antes que vocês vieram para a reunião, foram na frente dele se pentear, se olhar. Agora, se o espelho estava embaçado, aí nem viu nada, E às vezes até sai com a camisa um lado por dentro da calça, o outro fora. Porque o espelho não te deu esse conforto. Mas trazendo essa figura para os lares, os pais precisam ser espelho para os filhos, até porque na doutrina diz que os pais são as colunas de uma casa. É a que sustenta. Mas esse sustento é só o comer e beber? Não. É todo o comportamento de uma vida futura dos filhos. Então, prezados irmãos e amigos internautas, vamos colocar em prática essa disciplina que nos aproxima de Deus. Porque não adianta dizer que é conhecedor da doutrina se não tem uma vida disciplinada. É justamente por isso que Jesus disse, quando ele estava ensinando sobre a fé, que a fé sem obras é nula. É como que se não tivesse fé. A doutrina sem a disciplina é como que se não tivesse doutrina também, porque conhece, mas não pratica. E nós precisamos ser praticantes.
Precisamos ser fiel e obediente porque representamos o reino dos céus. Representamos a Santa Vó Rosa, que deu a sua vida por nós. Representamos o Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos à frente desta igreja foi a imagem de Deus vista por todos nós. Uma vida simples, mas honrada e admirada por muitos. Agora, por que somos ensinados assim? Para não nos envergonhar. Os irmãos já observaram uma pessoa quando ela não coloca em prática a disciplina no seu viver? Às vezes não coloca hoje, não coloca amanhã, não coloca depois. Quando menos espera, às vezes está vindo, o apostólico já viu que está vindo aqui, atravessa lá do outro lado da rua, passa por lá. Isso é a vergonha espiritual. Aquele espírito que tinha luz, virtude, ele sente vergonha de ver o brilho do outro, daí ele desvia. E quando menos espera, a pessoa deixa de frequentar as reuniões. São vencidos. Por quê? Porque não vigiou. Porque não orou. E se orou, não estava em condições de ser atendido, não teve paciência e humildade para avaliar a sua vida, para pedir perdão dos seus atos e depois pedir a Deus por misericórdia. Então, tudo isso, irmãos, faz parte da vida do Filho de Deus para entrar nesse reino dos céus que é maravilhoso, onde todos querem entrar. Precisa colocar em prática para se cumprir na nossa vida. A Santa Vó Rosa pede ao seu povo conduta honesta e proceder honroso. E assim, o mundo nos contempla como o coro canta: minha igreja é tão bonita, tem um povo tão feliz que dá gosto de se ver. Todos obedecendo a disciplina, todos se amando uns aos outros, todos sendo exemplo para aqueles que aproximam de si. E aí cumpre na nossa vida a palavra de Jesus, que seríamos luz para iluminar o caminho de muitos que andam na escuridão. Amém. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo conceda a todos sabedoria e entendimento para vencer os obstáculos da vida e, inclusive, as influências que são colocadas no seu caminho para te desvirtuar. Quando deparar com essas situações, lembra da palavra de Jesus: orem. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E nos deu a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Não precisa dobrar o joelho lá no meio da rua e pedir para a Santa Vó. Não, só de clamar para o nome dela e para o nome do Santo Irmão Aldo, já somos atendidos e já somos livres dessas influências. Mas é preciso fazer a nossa parte. É preciso lutarmos muito para um dia chegarmos nesse reino dos céus maravilhoso, onde todos nós queremos entrar. Irmãos, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu silêncio. Muito obrigado também aos internautas. E todos estão convidados para a reunião de amanhã, onde iremos tratar de outro assunto contido no boletim desse final de semana. Aos nossos internautas, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo conceda-os da sua graça, aonde o senhor, a senhora está participando da nossa reunião. Convido a todos que se coloquem em pé. Em sentido de oração, vamos orar para encerrar a reunião desta noite. Glorioso e bondoso Deus, soberano e eterno Pai Celestial, estamos chegando, Senhor, ao término de mais uma reunião, onde passamos aqui alguns minutos meditando nesses pontos disciplinares de nossa igreja, que nos leva a termos o mérito de estarmos na presença do Senhor. Nós agradecemos muito a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por nos ter dado condições de encontrar com a mensagem
do evangelho eterno que Jesus trouxe a esta terra, de ter nos chamado e ter nos dado condições para aprimorar os nossos conhecimentos, moralizar nossos costumes, para fazer parte de um povo santo nesta terra. E agora, santa e querida avó Rosa, nós agradecemos muito a senhora, porque sabemos o quanto a senhora lutou para implantar essa disciplina vinda dos céus, no meio do seu povo, nesta igreja apostólica, para que esse povo então pudesse representar o reino dos céus, ainda vivendo na vida do corpo aqui nesse mundo. Nós agradecemos também o senhor santo irmão Aldo, que por muitas vezes o senhor chegou a dizer que esta disciplina não mudaria, e o senhor manteve ela como Jesus pediu, enquanto o senhor viveu na vida do corpo. E hoje somos nós que estamos aqui, e queremos também manter essa disciplina. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude. Ajude a nossa mocidade, ajude as pessoas que têm dificuldade de entender a razão de ter uma vida disciplinada. Eu sei que o Senhor está olhando, está conhecendo, já está vendo a necessidade de cada um. Por isso eu peço que o Senhor conceda sabedoria e entendimento para que todos possam ver a responsabilidade que tem de viver uma vida justa e honrada nesta terra. Também, querido e santo irmão Aldo, eu me lembro de nomes que foram depositados nessa caixa de pedido de oração. Pessoas carentes da tua graça, está passando por situações difíceis na vida. Quem sabe alguns fizeram cirurgias, estão se recuperando, alguns esperando por esse momento, outros esperando exames, alguns esperando resultados, alguns sofrendo em leito de dor. Querido e santo irmão Aldo, visite todas essas criaturas. Estenda suas mãos poderosas e faça com que os teus filhos possam ter saúde, possam viver em paz, para honrar e glorificar o teu nome. Também peço que o Senhor, junto com a Santa Avó Rosa, oriente a medicina para cuidar bem do teu povo, para que o teu povo possa viver aqui enquanto for da vontade de Deus, para louvar e glorificar o teu santo nome como santo profeta vencedor. Prezados e queridos irmãos, creiam que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, irá lhes conceder tudo quanto está pedindo, inclusive os nossos internautas, aí dos seus lares também fazendo as suas orações. Tenham fé que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo irá lhes conceder tudo quanto precisa, porque eles receberam de Deus santos e anjos que estão sobre o comando deles para socorrer as nossas necessidades. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude e toda a sua igreja, abençoando todos os bons e humildes de coração, para encontrar com a verdade e buscar a salvação para o seu espírito. Prezados e queridos irmãos, recebam com muita fé a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo esteja com todos nós. Amém. A paz do Senhor para todos e até amanhã.